Oi, gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de comunicação e expansão da consciência. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica Palandi. Eu atuo com terapias vibracionais, praticando na minha própria vida, levando essa informação, esse conhecimento, compartilhando com você, que também quer mudar a sua própria vida, que também quer fazer mudanças significativas. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu já estou na segunda onda e aconteceram coisas especificamente voltadas para os meus desejos, para aquilo que eu gostaria que acontecesse. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês. Para quem tem a dúvida, quem está aí realmente buscando mudar a própria vida através de terapias, através de ferramentas, essa é uma das ferramentas poderosas que eu utilizei e ainda estou usando na minha vida, que me ajudaram realmente a, de repente, qual seria a palavra aqui? A dissipar e desbravar coisas que já estavam prontas para mim, tá? Então, para você que não me segue, segue aqui o canal, compartilha esse vídeo, curte para contribuir para que mais pessoas possam receber essa informação. Eu vou colocar para vocês 3 pontos principais que aconteceram comigo durante a ressonância. Nos primeiros 20 dias, na primeira onda, foi em abril de 2022, minha primeira onda, e então, conforme eu fui acessando nos primeiros 20 dias, já houveram muitas mudanças em questão de receber informações de fora. Pessoas me contatando, eu recebi oportunidades de fazer parcerias, recebi elogios sobre os conteúdos que eu posto nas minhas redes sociais, recebi também um aumento esperado há 3 anos no meu trabalho. Eu tenho 2 atividades e uma delas eu já estava solicitando essa promoção há algum tempo e eu consegui acessar essa conquista. E também tive movimentos diante de algumas situações que eu queria fazer acontecer na minha vida, mas eu me sentia um pouquinho travada, como por exemplo, pedir para fazer uma palestra num movimento de estudos que eu faço, né? Eu participo de um grupo de estudos mensalmente. E nesse período ali dos 20 primeiros dias, eu tive esse insight, mandei um texto lá para minha professora, pedindo para ela ceder um espaço para poder contribuir com o grupo. Foi aceito, foi super bem-vindo. Hoje, praticamente 1 ano depois, nós estamos fazendo esses encontros mensalmente, né? Eu ganhei 1 hora ali para participar, para poder contribuir sobre o meu tema preferido, né? Que é a lei da atração, é poder treinar a mente. Então a gente faz esse trabalho ali, eu com mais uma colega, com esse grupo de estudos. E isso era um desejo muito profundo que eu tinha. Eu acredito realmente que foi através da ressonância, né, dessa onda de energia entrando, daqueles pedidos que eu fiz ali, que eu tive esse insight, essa manifestação, essa coragem de me movimentar para isso. Então, o que eu estou trazendo para você é dizendo que a ressonância harmônica, ela não é simplesmente um milagre. Pode ser considerado para quem deseja assim, mas ela é um impulso para aquilo que você tem já dentro de você, pronto para ser manifestado. Quando a gente cria os nossos sonhos e ele de repente fica no nosso vórtice de energia, né, como a gente chama pela linguagem da lei da atração, então às vezes esses desejos eles não são manifestados porque a gente não consegue harmonizar a nossa vibração, sintonizar na frequência desses sonhos. E eu entendo a ressonância harmônica entrando na minha onda justamente para conseguir fazer esse alinhamento, fazer esse trabalho de manifestação. Então, muitas coisas que estavam ali nos meus desejos, que eu já havia pensado, que eu gostaria de manifestar, nos primeiros 20 dias eu tive muita manifestação sobre isso. Convites de parceria, consegui fazer então esse início ali no grupo. E aí, no finalzinho dessa primeira onda, também surgiram algumas sombras que eu havia curado, né? Teoricamente, no meu racional, eu já havia trabalhado isso com outras ferramentas, outras terapias, mas no finalzinho da primeira onda
algumas coisas que eu achei que já havia curado, elas surgiram, como por exemplo, sensação de raiva, de impaciência, de intolerância com algumas situações e pessoas. E isso começou a aflorar em mim, logo no finalzinho ali dos 90 dias, né? E o que eu quero dizer também com isso? Esse foi o segundo ponto importante que eu identifiquei que a ressonância age no nosso campo, que é, além de potencializar aquilo que a gente já tem como energia, como desejo, como realizações que já estão prestes a ser manifestadas, ela também potencializa aquilo que a gente tem como sombras, como bloqueios, como sabotadores. Então, eu nitidamente percebi que era por conta da ressonância que eu estava acessando tudo aquilo que eu achei que já tinha resolvido. Então, lá no mês de julho, eu parei com, não solicitei a segunda onda, eu continuei usando a primeira onda, né? Porque a cada 90 dias o professor sugere que a gente troque a onda, mas eu permaneci, porque eu sintonizei muito essa questão da intolerância, da raiva, da impaciência. E aí eu comecei a trabalhar com outras técnicas também para potencializar a minha mente, para poder realmente fazer uma autoanálise profunda. E usei essa primeira onda, então, até mais ou menos o mês de setembro. Em setembro eu parei, dei uma pausa, nisso ressignificando essas sombras, e em outubro eu solicitei a minha segunda onda. Ela terminou em dezembro, né? Nós estamos em janeiro de 2023 agora, mas essa segunda onda, ela me trouxe, eu fiz algumas mudanças, né, ali na minha lista de pedidos, e ela me trouxe realmente uma sensação de busca interior. Eu senti muito a questão de procurar alinhar os meus desejos de uma maneira onde eu conseguisse criar de verdade no dia a dia a manifestação desses desejos. Então eu senti mais concentração, eu senti mais disposição, eu retomei algumas atividades que eu havia deixado de lado ali quando começou a explodir essa questão da impaciência. Ou seja, eu percebi que eu consegui fazer uma boa faxina naquelas sensações, consegui realmente olhar para aquilo que eu achei que não existia mais. Então a ressonância, como um terceiro ponto, ela veio como se fosse ajustando aquele primeiro presente que eu recebi, realizando vários desejos, o segundo presente que eu recebi, me mostrando as sombras que ainda estavam me travando para conseguir outras coisas. E nessa segunda onda, então ela veio ajustando tudo que eu consegui interpretar entre a primeira e a segunda. Então, hoje eu consigo perceber que nessa onda que eu estou usando, né, porque eu ainda continuo usando, eu não solicitei a terceira, mas eu consegui focar nos grupos específicos que eu quero trabalhar, eu consegui trazer essa harmonia interna, de ter mais percepção, de ter mais observação do que impulso, do que querer resolver tudo rapidamente. Simplesmente é como se eu tivesse tido um tempo a mais entre o perceber e o agir, né? E isso, para mim, se chama inteligência emocional. Conseguir ter uma percepção das coisas que estão sendo apresentadas e, antes de agir, entender as possibilidades. Isso para mim é harmonia, e é justamente o que eu pedi na minha onda, né? Conseguir harmonizar as minhas experiências psicológicas, né? Aquilo que eu percebo, com as minhas experiências ativas, que é como eu reajo àquilo, como eu conduzo a experiência externa. Então, gente, para quem tem dúvidas de fazer a ressonância, e já conhece o trabalho do professor, claro, né, e já estuda, já tem familiaridade com o que é a proposta da ressonância, eu sugiro que você tenha, além da percepção só dos seus desejos, mas que você consiga notar que às vezes quando a casa cai, quando a bagunça aparece, é justamente para você conseguir alinhar, para conseguir manifestar aquilo que você realmente deseja. Se eu não tivesse percebido aquelas sombras, que elas existiam ainda, eu talvez não estivesse aqui neste momento,
né? Porque em algum momento isso poderia explodir de uma maneira muito pior. Então, com a percepção, com a tranquilidade, eu fui conseguindo trabalhar em mim, me aceitando melhor, aceitando o meu tempo. Eu tinha aquela coisa, já que eu estudo a lei da atração, já que eu quero trabalhar com isso, eu não posso sentir raiva, eu não posso ter rancor, eu não posso julgar, eu tinha muito isso. É claro que as leis ensinam isso, todo o trabalho de expansão de consciência vai te ensinar a ser mais tolerante, a aceitar mais as coisas como são e entender que a gente só sintoniza o que está do lado de fora a partir da nossa vibração. Mas é muito natural que isso seja um processo gradativo e não é um salto imediato, onde você está aqui no primeiro e você vai parar lá no 10º. Então, a aceitação da energia de que o momento que eu estou é esse, me fez trabalhar muito melhor, aceitar essas sombras ali em mim, aceitar que elas precisavam de mais atenção do que simplesmente ficar me julgando ou então desistir no meio do caminho de um processo de expansão de consciência aqui. Então, se você está nesse processo e sente que às vezes as coisas estão meio parado, normalmente a gente dá saltinhos, né, no começo e de repente dá uma estagnada, uma estacionada, e essa sensação pode frustrar ao ponto de fazer desistir. Mas isso daí não dá certo, deu um pouco, mas sabe quando você sente que poderia mais, mas não consegue mais? Essa sensação é justamente para poder trazer o nosso olhar de autoanálise e entrar nas perguntas poderosas de quantas formas eu posso entrar numa aceitação diferente, trabalhar isso aqui diferente e compreender de outras maneiras, né? E a ressonância, pelos pedidos que eu fiz ali, ela realmente me trouxe essa tranquilidade para dar tempo para mim, tempo para o meu processo, conseguir todos os dias usar uma ferramenta, usar uma avaliação, uma análise e uma prática congruente ali relacionada ao meu momento. Algumas práticas que a gente utiliza, ela vai servir para coisas e para outras não, e tá tudo bem. Então, qual é a criatividade, qual é a abertura que eu posso ter aqui para poder continuar no meu processo? Trabalhando essa aceitação, eu acredito que a onda possa agir de uma maneira mais prática, mais saudável, mais harmônica mesmo, né? Você não querer imediatamente que as coisas mudem, mas aceitar que elas estão mudando nas pequenas informações, nos pequenos detalhes, no dia a dia. Isso não tem preço, gente. Então, essa é a minha experiência com 2 ondas de ressonância harmônica do professor. Claro que eu continuo estudando, continuo aplicando ferramentas da lei da atração na minha vida, como decretos afirmativos, reprogramação mental, atitudes diferentes daquelas que eu costumava ter com pessoas conhecidas, com desconhecidos. Então, claro, depende também de mim. Mas eu entendi, assim, minha sacada foi que quando eu aceito o momento que eu estou, quando eu aceito quem eu sou de verdade ali, e quando eu aceito que a transformação é gradativa, a onda ela se potencializa, ela age com mais eficácia do que eu, na resistência, querer que seja ao meu modo e ao meu tempo. Então, esse é o meu momento de compartilhar essa experiência com essa ferramenta incrível. Se você está na dúvida, experimenta, mas sem expectativas tão grandiosas, sabe? Simplesmente se entregue para o momento. Simplesmente peça que o melhor seja feito dentro daquilo que você já pode sintonizar, tá bom? Beijo para você. Vou deixar o link do professor Hélio Couto para quem não conhece e vou deixar também o link do Insta para que você que gosta de ter frases afirmativas e outros insights, é por lá que eu compartilho, tá bom? Beijo.